pensando quando faz assim, ela está programada para começar. Pessoal, nós estamos aqui mais uma vez aqui na Galeria Novo Barão, aqui aqui próximo aqui da... Nós estamos exatamente entre a Rua 7 de Abril e a Rua Barão de Itapetininga, aqui na República, São Paulo. E eu estou aqui, mais uma vez, com o Ângelo, da Livraria Sebo, Ângelo Agostini. E é bacana, hoje ele está com uma roupa diferente, uma coisa novidade para mim até então, que eu não sabia, né? Ele está com uma roupa diferente. Deixa eu virar a câmera um pouquinho aqui mais para pegar o Ângelo direitinho, chegar mais para cá. Não só a roupa, mas inclusive a calça, que é de... Eu trabalhei 42 anos na saúde, mas por mais que você faça tratamento de saúde, o melhor tratamento é esporte. Então até hoje eu treino com 62 anos, porque é o que está fazendo eu ficar sempre com disposição para fazer as coisas. Legal. Ô Ângelo, até para quem está chegando aqui pela primeira vez, quem que é o Ângelo? Olha, meu nome é Ângelo D'Agostini, mas eu aproveitei, na hora que eu pensei na loja, que tem um personagem muito histórico do Brasil que chama Ângelo Agostini. Ele é um italiano que veio para o Brasil no século retrasado. Fez a primeira revista ilustrada e as primeiras histórias em quadrinhos no Brasil. Ele ficou muito conhecido. Foi quem criou tudo isso no Brasil. Se forem eventos de ilustradores, artistas, desenhistas, aí é muito difícil a pessoa não conhecer. E como o meu nome era muito parecido com o dele, o meu Ângelo D'Agostino é Ângelo Agostini. Muita gente já tinha me trazido imagens dele, falando, olha, um parente seu. Aí eu fui atrás e descobri, inclusive, como ele veio da Itália, ele foi um dos grandes defensores para que fosse criada a República no Brasil e também contra a escravidão. Então é um personagem muito importante. Eu falei, pelo menos deixa eu aproveitar, até porque nós somos praticamente xará, de homenagear uma figura que é bem conhecida, mas no meio dele. Mas que fez com que hoje a gente pudesse ter a independência toda em termos de, não só do Brasil ser independente, mas não ter que ter uma coroa e tal. Agostini é origem? É origem italiana. Italiana. Na verdade, o Agostini é o tradicional, depois veio De Agostini e D'Agostini. Então é tudo do mesmo tronco, da família. Então eu falo assim, parente com certeza nós somos. Pode ser que tem que voltar lá atrás. Eu estava conversando com um outro dono de livraria Sebo sobre a energia dos livros. Ele comentou comigo que, eu perguntei para ele, um livro tem essa energia de a pessoa ler, um enfermo, a pessoa está passando por um estado de enfermidade. O livro tem essa energia de ler e a pessoa se autocurar? Tem muito, não é pouco não. Só para ter uma ideia, existe hoje um curso, pode ser feito por diversos profissionais, muitas vezes é psicólogo, que chama biblioterapia. A pessoa faz a consulta e pensa nos livros que é interessante para aquela pessoa responder, às vezes, preocupações ou até problemas físicos que pode ter. E o interessante é que eles trabalham com livros, principalmente romance. Não é propriamente aquele que já está direcionado para a pessoa pensar. Pensa um romance que possa responder aquelas questões que ela pode ter, tanto físicas como mental. Então, eu descobri que hoje eu tenho até um espaço de terapia para muita gente. E também para mim. Já teve livros que eu li aqui, que às vezes eu estava meio para baixo e tal. Eu aprendi o seguinte, quando você está assim, procure um livro que busque tratar com essas questões que estão na sua cabeça para melhorar. E é incrível como funciona. Então, eu recomendo. Se às vezes a pessoa está depressiva, ou mesmo com alguma dor, procura pegar um livro de alguém que tem isso diferente, pode estar contando a história, que resolve muito. Viu?
Eu, inclusive, estou começando a fazer um curso, inicialmente online, mas depois quero aprimorar para ser presencial dessa disciplina de biblioterapia. O que deixa o Ângelo triste? Olha, o que, pegando essa questão dos livros, é que hoje tem muita gente que pensa que os livros estão fora de moda. Que fala, criou os livros eletrônicos, criou isso, agora pode pegar tudo na internet e resolver o problema. E isso não é verdade. Eu descobri aqui que existe muita gente que gosta de ler, inclusive gente jovem, que às vezes a gente pensa, só vai entrar a pessoa com mais idade. Muito jovem que entra e não entra procurando um livro, entra porque viu a loja e quer olhar, ver se acha alguma coisa. Então, uma das coisas que me deixa triste é saber que às vezes as pessoas imaginam que a leitura está em decadência. Para mim não está, está até em ascensão, porque hoje quem procura é porque gosta mesmo. Isso é uma questão. A outra é que eu sempre tive um perfil de gostar de ter um máximo, assim, eu sou, falando o inverso, muito contra a guerra. Sou contra a violência e tal. Então, para mim, eu acho triste quando a gente vê, às vezes, gente brigando ou querendo mudar o outro à força. O Ângelo se emociona fácil ou não? Já chegou a chorar lendo um livro? Muito, muito mesmo. Livro, e inclusive filmes também. Quando eu vejo algumas histórias, eu estava lendo, eu tinha visto um filme, vou pegar um exemplo que foi agora, tinha visto um filme que chama Em Algum Lugar do Passado, que é um livro muito bonito, uma pessoa que conhece uma pessoa bem mais velha, depois vai atrás e começa a descobrir que ele já tinha conhecido ela. E aí consegue até voltar no tempo para conhecer a pessoa. Então é um livro muito bonito, é um filme muito bonito. E outro dia, eu cadastrando os livros, encontrei esse livro. Não tive dúvida, ali, né? E é um livro, para mim, muito tocante. Ele conta uma história de alguém que praticamente viaja no tempo para encontrar a pessoa que ele descobriu que existia e que, ao que parecia, como comprovou, ele tinha tido uma história com ela. Então, é um exemplo. Eu fiquei muito... eu chorei na hora do filme, quando você vê do filme, não, né? Do livro. Porque agora eu já li o livro, eu tinha visto o filme. E aí eu pude ler o livro. Como também isso é muito interessante. Como, o outro dia nós fizemos uma atividade num restaurante com livros que inspiraram músicas. Por exemplo, tem uma música que chama Amor, I Love You, fugiu agora o nome da cantora, mas é uma bem conhecida, inclusive tem uma parte que aparece uma pessoa recitando, que foi toda feita em cima do livro Primo Basílio, do Eça de Queiroz. E quando você vê, é a história mesmo. É uma música muito bonita e que a gente não imagina que a história dela é justamente de um livro. Ângelo, deixa eu perguntar para você. Hoje em dia, com essa mudança para digital, muitas coisas na área televisiva, o pessoal que faz stand-up, tem muita coisa proibida. Até musiquinhas infantis, tem coisas que estão proibidas, né? Acontece no caso dos livros que já estão escritos. Como é que funciona esse campo aí dos livros que já estão escritos? Existe essa proibição também dos livros? Como que funciona isso? Olha, normalmente não. Você pode... você não vai mandar jogar fora um monte de livro porque tinha um determinado contexto, porque o livro, eu acho que a gente sempre tem que pensar ele no momento que ele foi feito. Sim. Pode ser que se fosse feito hoje, vou pegar um exemplo, ficou clássico nessa questão. Tem um livro que chama Os 10 Negrinhos, da Agatha Christie.
É um livro muito conhecido. A Agatha Christie é uma das maiores autoras de livros de suspense. E ela fez, quando veio para o Brasil, deram esse nome. Hoje, eu nem sei exatamente como é, mas mudou o nome. Não pode mais usar esse nome, os 10 negrinhos. Tem que usar um outro nome. Mas você não vai mandar jogar fora, aquele monte de livro é o mesmo, é só o nome. Mas a pessoa já sabe que, se fosse hoje, possivelmente na hora de traduzir, ia pensar uma coisa que desse tivesse um pensamento ali, melhor. Então, esse é um exemplo. Mas continua. Mas, ao mesmo tempo que continua, normalmente tem uma orientação nas livrarias de falar, ó, se você encontrar esse livro com esse nome, é o mesmo livro. É porque o pessoal achou melhor mudar. Então, realmente, tem, a não ser quando seja livros que podem ter algum problema muito grave. Por exemplo, eu recebi um livro aqui que eu não quis vender aqui, que é um livro escrito pelo Hitler. Oh, desculpa, mas eu não consigo vender esse livro, não. Não me apetece ele contando a história dele como tendo sido uma maravilha, porque para mim não é. Então tem muito isso. Pode ter um livro proibido. Mas, inclusive, tem livros que ficou anos e anos proibidos e depois foi liberado. Que aquilo que parecia que tinha que ser proibido, deu que não. Como o inverso também, nesse caso da Agatha Christie. Tem um nome que hoje não precisa usar esse nome, porque já não, felizmente, eu vou dizer assim, não está mais em moda no positivo. Hoje a gente pode pensar. Então, realmente existe. Livros até proibidos, mas porque aí é grave demais. Ou nomes, ou cenas, você pode questionar. Aí é o desafio nosso de fazer a pessoa refletir do porquê que antes era assim. Que antes tratava dessa forma e agora a gente pode ver de uma outra. Então, é uma questão bastante debatida. Você poderia falar 3 coisas que te irritam? Ou te incomoda? Gente que só fica falando coisa negativa. Essa é uma, acho que é a principal. O pessoal começa a falar coisa negativa e fala, ó, dá licença que... 2. Gente violenta. 3. Guerra. Quando você se aposentou, você chorou? Olha, eu não chorei porque, na verdade, eu sempre vi a aposentadoria não como um deixar de trabalhar. Mas, assim, um fim, agora, né? Eu vou continuar trabalhando, mas numa coisa que eu gosto e que eu não fico, às vezes, trabalhando só porque se não receber o salário no fim do mês... Passarinho saiu da gaiola. Eu acho que é inclusive, eu tive, posso falar, até sorte. Entendendo sorte como uma coisa mais ampla, não é só que ganhou e ponto final. Eu sempre gostei de livros. Tinha mais que 1000 livros na minha casa. Mas assim, ó, fala ali para aquela pessoa que tá aposentando agora e está preocupada com isso. O que eu vou fazer? Fala para ela lá. Ó, primeiro, pensar nisso. Aposentar não é deixar de trabalhar. Nem de viver. Nem de viver. Muito pelo contrário. Você vai poder fazer isso de uma forma muito melhor, no sentido de que, às vezes, a gente tem que trabalhar até naquele lugar que, se não tiver o salário do mês, não vai pagar as contas. Na aposentadoria, mesmo que seja baixa, pelo menos uma base você tem. Eu adorei trabalhar 42 anos na saúde pública. O que eu mais senti quando saí é que não ia poder ver todos os dias aquelas pessoas que trabalhavam comigo. Mas nada impedia, como acontece, que algumas vezes eu passo lá só para encontrar o pessoal, cumprimentar e conversar um pouco. Ao mesmo tempo, se eu tinha mais que 1000 livros na minha casa, é porque eu gostava de livro. E aí, qual foi a ideia? Se eu pegar desses daqui e montar uma loja de sebo, depois vai aparecendo mais e é o que está acontecendo. Hoje, acho que a minha coleção é
nem 50 é menos, que é uns 30%, 20 a 30% do que tem aqui. Então eu continuo trabalhando, mas uma coisa que me dá muito prazer, é uma segunda casa aqui. Eu fico ou na minha casa ou aqui, e às vezes mais tempo aqui. Mas aí não é porque eu tenho que necessito do dinheiro para sobreviver. Claro que eu preciso fazer isso render, senão você fica com dívida. Deixa eu Mas perguntar para você. principalmente pelo prazer. Só uma coisa, que eu tenho, quando a gente estava falando da questão dos termos, na verdade, o termo aposentado, ele vem de aposento, que para mim hoje está totalmente defasado, porque a última coisa que a pessoa deve fazer é ficar no aposento, deve aprovar. E ainda vou falar uma outra, do setor público, do Estado, não é aposentado. Quando está trabalhando é ativo, quando não está trabalhando é inativo. Eu vou ser tudo na vida, menos inativo. Hoje eu sou muito mais ativo até do que antes. Eu faço aquilo que me dá vontade de fazer e que eu acho bom. Crença e paradigma, você tem algum que poderia falar para a gente aí? Aquela questão, abrir o guarda-chuva dentro de casa faz mal? Você tem alguma coisa assim nesse sentido? Olha, eu não tenho muito não, mas quando, na verdade, eu trabalho com essa questão, muito assim. Se na hora eu acho que é melhor não fazer isso, então é melhor não fazer. Então pode ser isso. Eu estou lá, vou abrir o guarda-chuva e depois, não, peraí, tem muita gente que diz. Então isso deve ter uma energia. Então vamos abrir fora. Melhor não. Porque eu acho que essas coisas vêm muito da energia. Tanto de quem. Por exemplo, eu acredito numa coisa. Quando às vezes começa a quebrar muita coisa em volta de você, quebra o computador, quebra o relógio, Queima a luz. queima a luz, Torneira vaza. Torneira vaza. Às vezes pode ser que estejam pensando coisa muito ruim de você ou mandando energia ruim. E se você acredita no positivo, isso bate em você, mas reflete às vezes uma coisa que está do lado. Então isso é, por exemplo, uma coisa que eu acredito. Se a pessoa conseguir ter um corpo acreditando em coisas positivas, ela vai conseguir superar muita coisa negativa. Então eu sempre tento, não é fácil não, eu tenho que me controlar muito. Mas quando eu começo a falar que está tudo ruim, não, está tudo ruim se eu estou aqui, se eu estou conseguindo vender livro, se eu estou conversando. Então tá bom, o que eu tenho que fazer é aprimorar o que eu estou fazendo, não ficar lembrando do ruim. Então essa é uma coisa que eu tenho. Ficar sempre reclamando da vida faz a vida ficar pior. Então talvez esse é um que eu sigo. Eu começo a pensar, mas quebrou isso daqui. Tudo bem, vamos ver o jeito de consertar. Pode ser rápido, não, mas se eu estou pensando como consertar, então vai poder acontecer. Qual que é a sua visão em questão do poder do abraço, o poder de abraçar uma pessoa? Qual que é a sua visão? Muito forte mesmo. Porque isso você tende a querer transferir para a pessoa aquilo que você tem de melhor. Eu acho que tem gente aqui no centro, de vez em quando tem aqueles grupos que ficam parados dizendo, perguntando se você não quer um abraço. Aqui tem. Tem, agora faz tempo que eu não vejo, mas eu fui no outro dia, uma pessoa falou, posso dar um abraço? Pode. Aí a pessoa me abraçou, ficou um tempão abraçada. Então, acho que isso é muito forte, se transfere energia. Claro, que é o que eu digo. Se a energia é positiva, só ajuda. Quando a pessoa faz isso porque quer, então também, independente de que religião for, tem aquela hora que todos se cumprimentam, isso acho que é quase que universal, né? As diversas formas de vida e de religiões. Você vira cumprimento do lado e tal, isso é sempre bom. Sempre que você tem uma energia humana, é muito positivo. Transmite para nós fé em 3 palavras. Para mim, vai muito do que até eu comentei. Fé é pensar num mundo melhor. Esse é um principal.
É isso que me move a ter fé. Porque, para mim, fé e negativismo são coisas incoerentes. Então, esse é o primeiro. É até difícil falar um segundo, porque quase todos estão vinculados. Já deu os três, praticamente. Porque, para mim, é acreditar. Eu estou tentando me lembrar uma frase que eu vi outro dia, pode não ser exatamente assim. O impossível pode acontecer se você acredita que é possível. E é engraçado, é uma frase parecida com essa, mas é de um livro que às vezes a gente nunca vai imaginar. Alice no País das Maravilhas. A gente acha que é uma história de criança e tal, e eu acredito nisso. Se a pessoa fala que é impossível, eu vou falar, olha, é impossível até a hora que for possível. E pode ser possível se você acreditar. Pode ser. Muita gente, quando eu falei que abriu uma loja de sebo, isso não dá nada, não vende mais, não. Olha, eu acredito que vende. Estou descobrindo que vende. Tá aí, né? Então, eu acho que é isso, acreditar que é possível chegar até no impossível. Define para nós, a pessoa está lendo um livro e ela, de repente, ela falou, cheguei na última página. Define isso para nós. Sempre é um prazer. Mesmo se a última página não seja tudo que a gente queria. Eu vou citar um livro também, nossa, ele foi até filme, A Insustentável Leveza do Ser. Você só descobre o porquê do nome do livro quando você chega no final. Porque ele conta a história de umas pessoas e de um casal, e assim, o próprio filme é 2 horas. Aí, quando tá para acabar, o cara tá numa estrada, tem um acidente de carro e esse personagem morre. Aí eu primeiro falei, mas peraí, né? Quer dizer isso? Eu fiquei vendo a história inteira para. Mas o que ele queria dizer? Que a insustentável leveza do ser é a vida. Ele viveu tudo aquilo, e aí pode ter sido um acidente de carro que ninguém imaginava, mas acabou com aquele momento da vida dele. Eu acredito que pode ter outro. Então, claro, na primeira hora, eu fiquei revoltado. Falei, pô, eu fiquei lendo centenas de páginas para no final da história acabar com os personagens morrendo. Mas o que é isso senão a vida? Pode acontecer. Então, eu falo esse, porque primeiro foi um baque. Mas eu falei, preciso entender o que esse livro está querendo dizer. E aí eu entendi. Ele queria dizer que era vida. Foi legal você abordar esse tema aí, que eu queria perguntar para você, no seu pensamento, sua forma de pensar, vida após a morte. Olha, primeiro, eu tenho um pensamento muito forte, que o sobrenatural só existe quando a gente não souber o que é o natural. Então, muita coisa que a gente achava antes que era sobrenatural, passou a ser natural. Então, assim, a vida, para mim, ela é, primeiro, uma questão básica, e aí eu vou usar ciência. Todos falam que a gente utiliza menos que 10% do nosso cérebro. E 90% deve ter muita coisa que a gente pode fazer que vai além do que para a gente é sobrenatural. Mas se soubesse usar algumas coisas, então eu acredito. Tem gente que estuda viagem, a pessoa consegue se locomover para outro lugar para ver o que está acontecendo. Eu não acho isso, eu vejo isso como uma coisa que é hoje sobrenatural, mas tem gente que faz. Então, tem vida depois da morte? Eu acho que pode ter. Não me espanta ter. Hoje, a gente ainda não tem a forma de saber isso. Se isso é uma coisa só da mente, se isso, na verdade, outro dia eu estava comentando com uma pessoa, de repente, quando a gente é enterrado, o corpo vai se desfazer, né? Mas são átomos. Será que ele não pode entrar numa árvore que vai dar planta, que alguém come a planta e aquele pedacinho seu ter ido uma hora para outra pessoa e influenciar na vida dela?
Além das questões religiosas, que aí tem diversas. Eu, particularmente, acho que pode ter mais que um ali. Eu acredito que possa ter. Não, primeiro eu falo o seguinte, eu não vou dizer se não tem, que não tem, se eu não posso provar que não tem. Senão é muito cômodo. Eu falo, não tem, porque é só assim. Não é só assim. Senão a gente não estaria voando hoje. Se você fosse dar um título agora, todo esse assunto que nós conversamos aqui, se você fosse colocar um título no vídeo, qual seria esse título? Fala para eles agora. Como seria esse título que você colocaria nesse bate-papo aqui hoje? Talvez pode ser a vida. Fala para eles lá. A gente falou muito sobre a vida, entendendo que a vida é manter ela cada vez mais. E aí não pode ser, por exemplo, matar, que aí não é vida. Então, para mim, esse termo, a vida, mas de uma forma extremamente positiva. Completa o título para nós lá, então. A vida para sempre. Pode ser um nome. Eu tentei criar agora, mas é que eu quero falar não só que é a vida, mas que é a vida em termos da gente. Complementa, então. Nossa. Pode ser também assim, a vida sempre juntos. Pessoal, a vida sem matar. Pode pessoal, ter um monte de coisa. veja como é difícil você chegar aqui e dialogar, porque aqui é um dicionário aqui ambulante aqui, então você consegue trazer um papo gostoso, uma conversa gostosa, sem pressa, tranquila, né? E a gente só tem que agradecer. Deixa eu até comentar uma coisa. Realmente, mas pode ser que eu não falaria nem 1% do que eu falei hoje, se você não é estimulado a falar esse tipo de coisa. Porque eu acredito muito que, assim, ninguém existe em separado, é essa pessoa fora do mundo. Então, o Serginho, ele nos faz refletir de uma forma extremamente positiva. Então, eu tenho certeza que eu até posso... Mas o que está aflorando em mim é porque eu estou me sentindo bem para poder conversar dessas coisas, e todas as entrevistas que a gente fez, para mim, sempre foi assim. É que são posicionamentos que realmente fica dentro do baú, dentro da gente, um baú trancado. E quando você consegue chegar nesse baú e abrir essa tranca, aí você descobre como se estivesse florindo, né? Um paraíso, né? Existe paraíso? Existe. Fala para nós, esse paraíso, dentro de você esse paraíso como que é? Retrata para nós aí. Para de uma forma bem simples. Sim. Para mim, hoje, o meu paraíso é essa loja. Essa loja. Eu poder estar no meio de um monte de livro, lendo, conhecendo histórias de outros, ou história que outros ficaram. Então, para mim, o paraíso é aquele espaço onde a pessoa se sente bem. Pode ser um monte de coisa. A gente fala no teatro, quando você sobe no palco, no teatro, eu fiz teatro desde 12 anos. Quando você sobe no palco, aquele piso do palco ali é sagrado. Então, quando a gente chega aqui numa livraria, que eu até comentei com ele quando eu cheguei aqui, eu falei, você tem um dom espiritual forte. Por quê? Tudo que ele está passando aqui, trazendo para nós aqui, esse campo aqui é um campo energético. Então, quando você chega aqui, até você tá procurando lugar para você relaxar, para você até vamos dizer assim, para você se reativar, carregar suas baterias. Vem para cá. Galeria Nova Barão, número? Na rua, Barão de Tapetininga 37 ou 7 de abril. Fala lá agora. As ruas, como é uma galeria, ela fica com duas saídas. Ou duas entradas, né? Uma pela Barão de Tapetininga 37, outra pela 7 de abril 154. No térreo, na loja 63. É mais ou menos no meio da galeria. E aqui tem uns banquinhos aqui, pessoal, que você chega, você vai sentar aqui, é um banquinho reservado, tem um cafezinho ali, ó, para você tomar. E aqui reservado para você, aguardando, né, Ângelo? Aguardando que ele venha fazer uma visita aqui, né? Olha, e pode vir visitar mesmo. É claro, se quiser comprar um livro, a gente vai estar sempre à disposição para oferecer. Mas já tem muitos fregueses. Em um ano, eu já tenho mais ou menos
20 fregueses passaram a ser assíduos. Já comprou. Mas aí começou a vir não para comprar coisa, mas para sentar, conversar, tomar um café, trocar papo. Então a ideia é transformar num lugar como esse. E se você tem um livro velho aí, um livro de bom estado aí, no cantinho aí, no armário, na mesa, tá no fundo do guarda-roupa aí, um DVD, um CD, um objeto assim, igual esse aqui que eu trouxe agora, ó, uma câmerazinha aqui, ó, antiga, traz aqui para a Livraria Sebo, Ângelo de Agostini, você vai ser bem recebido, vai tomar um cafezinho, vai receber um abraço, nós conversamos aqui sobre abraço hoje, você vai receber seu abraço aqui do Ângelo. Então, traz para cá. Considerações finais, Ângelo? Olha, eu até acho que eu comentei um pouco, mas eu quero agradecer muito. Sempre que, às vezes que você passou aqui, eu saio com muito mais disposição. Acredito que é possível a gente construir um mundo melhor. E, mais uma vez, quero agradecer muito por esse projeto todo que você tem com a página e de poder fazer isso refletir para outros também. E reforçar o convite, né? Para poder vir aqui e conhecer o espaço e ficar um pouco aqui, se estiver sentado aqui, conversando. Então, deixar essa mensagem. Legal. Gente, fico por aqui então, direto da Galeria Nova Barão, esse lugar gostoso. A galeria inteira, pessoal. Você chega aqui, a energia. Tem uma fonte aqui, não sei se está ligada hoje. Você chega aqui, você senta lá naquela fonte, você abastece, você recarrega suas energias, é um lugar 100%. Eu nem acredito que eu estou aqui no centro de São Paulo, nesse lugar, um paraíso. Né? Gente, vou ficar por aqui então. Agradeço vocês, deixa o like, se inscreve no canal caso não for inscrito ainda. E de repente a gente se encontra aqui pelo centro de São Paulo, até mesmo aqui na Galeria Nova Barão. Tchau, gente!